Às vezes nós travamos em algum projeto porque nós ficamos com medo que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis, e aí nós olhamos para o futuro e pensamos que nós vamos travar em alguma etapa lá na frente. Às vezes não é nem o problema dessa etapa agora, mas nós olhamos o todo e não achamos que vamos dar conta de chegar no destino final. Então é como se nós tivéssemos ali um projeto que tem 5 etapas, vamos dizer assim. Nós estamos na primeira etapa, aí nós olhamos para a terceira e vemos que talvez nós não vamos conseguir passar dela. E aí esse medo de não conseguir chegar lá no destino final faz com que nós travemos já agora. E tem um agravante, claro, que às vezes nós já estamos agora meio, né, no limite ali da dificuldade que nós gostaríamos. Mas vamos para o vídeo que nós temos uma reflexão interessante para fazer sobre isso e também uma estratégia para contornar essa situação. Vamos lá. Primeiro que nada garante que as coisas realmente vão ficar mais difíceis, né? Afinal, a vida ela não tem dificuldade linear, ela não começa ali embaixo e vai ficando cada vez mais difícil. O que acontece é que tem coisas que são mais difíceis, outras são um pouco mais fáceis, daí fica mais difícil de novo, e fica mais fácil de novo, e daí fica neutro, e assim vai. É como se fosse uma estrada. Tem lá as retas, as curvas, as subidas, as descidas. Cada uma tem uma dificuldade específica, né? A subida às vezes é um pouco mais difícil, e daí tem uma descida que vai ser tranquila. A vida também acontece dessa forma. Claro que nós podemos dizer que a vida ela vai ficando mais complexa ao longo do tempo, né? Óbvio que nós fazemos coisas hoje que quando nós éramos crianças nós nem imaginávamos que faríamos, né? Mas o sentimento de dificuldade que nós tínhamos lá quando nós éramos crianças, quando estava, sei lá, aprendendo a falar, é mais ou menos a mesma que nós temos hoje com as nossas responsabilidades atuais. Então as coisas elas oscilam a dificuldade com base na fase que nós estamos, nas capacidades atuais. Então coisas que às vezes nós tivemos dificuldade no passado hoje já se tornaram automáticas, como o próprio falar. Enquanto coisas novas vão surgindo, nós vamos querendo fazer cada vez mais coisas, né? E essas novas coisas vão tendo o seu grau de dificuldade. E o que vai definir se nós vamos nos sentir seguros de fazer aquilo ou não é o tamanho do desafio, né? Se nós definimos que aquilo é uma coisa muito difícil para as nossas habilidades atuais ou não. Então, pode ser que a etapa atual esteja exigindo um nível de habilidade que nós não temos, né? Que nós vamos precisar desenvolver enquanto estamos desenvolvendo o projeto. E isso gera essa sensação de dificuldade, essa sensação de que, putz, agora já está difícil, depois vai piorar mais ainda. Mas pode ser que a etapa seguinte nós tenhamos total capacidade já, nós já tenhamos conhecimento, nós já tenhamos as habilidades necessárias para passar por ele da forma mais tranquila possível. Lembrando que nenhum dos dois é garantido, nem que vai ser a coisa mais tranquila do mundo e nem que vai ser a coisa mais difícil do mundo. Eu digo isso só para tirar aquela pressão de que, putz, não, vai ser difícil, né, vai ser impossível, enfim. Ainda não dá para saber. Pode ser que seja realmente difícil, mas pode ser que seja do mesmo nível que você está agora ou até mais fácil. Mas essa reflexão nem sempre vai ajudar, porque essa questão de dificuldade, ela é autodeclarada. Então é o quanto nós acreditamos que nós conseguimos fazer algo e o quanto nós vemos, né, definimos que uma atividade ela é complexa ou não. Então essas duas coisas que vão definir se nós vamos achar uma atividade fácil ou difícil. E se nós temos capacidade de realizá-la ou não. E isso acontece para cada coisa que nós vamos fazer, né, individualmente. Só que quando nós vamos fazer um projeto, né, que tem várias etapas, aí nós acabamos fazendo essa análise para o todo já. Afinal, nós queremos chegar no final com sucesso. Então, nós vemos ali quais são as etapas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, etc. etapa. E nós vamos vendo, a primeira eu acho médio, a segunda eu acho mais ou menos, a terceira eu acho difícil, a quarta eu acho e afins. Nós vamos fazendo isso para cada uma das partes desse projeto para que a gente sinta mais confiança de realizá-lo, né? Afinal, nós não gostamos de perder tempo em algo que nós não achamos que vai dar certo. E aí que entra o problema. Porque às vezes nós achamos que nós vamos perder tempo fazendo aquilo porque nós vamos de repente chegar lá e vamos travar. E aí, né, entra aquela questão que é melhor nem começar do que chegar lá na frente e travar. E aí quando acontece isso, né, de você às vezes estar na primeira etapa, mas está com medo da terceira, tem uma questão bem simples aqui. Já que você está com medo de algo que vai acontecer lá na frente, então pega essa coisa que você está com medo e traz para hoje. Então, em vez de você deixar para o futuro resolver a sua situação,
você já resolve esse problema agora, porque isso vai te dar mais confiança para que você consiga realizar o projeto como um todo. Isso porque às vezes a etapa atual ela não é o problema, mas o problema realmente está lá na frente, só que isso está afetando a etapa atual simplesmente por esse sentimento do todo, né? De nós não termos a plena confiança de que conseguimos fazer o todo. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que você queira postar um vídeo. Então você vai precisar do roteiro, vai precisar gravar, vai precisar editar e vai precisar postar. Beleza. Aí você está ali fazendo o roteiro, tranquilo, e daí do nada trava. Porque você começou a pensar, putz, mas eu acho que eu não vou dar conta de editar isso daqui. E aí você trava nessa etapa porque o seu objetivo não é fazer um roteiro, o seu objetivo ele é completo, né? Ele é postar um vídeo. E se algo está ameaçando esse objetivo final de postar o vídeo, aí a trava entra independente se você está naquela etapa ou não. Então o que daria para fazer aqui é, né, suspende um pouco o roteiro, pega esse medo da edição e já traz para resolver agora. Então você pega um vídeo ali qualquer, abre o programa de edição, edita o vídeo, ou né, não, talvez, mas resolve esse problema, né, aprende a editar, vê que você consegue fazer aquilo, e aí depois isso vai te deixar mais livre para que você consiga fazer esse projeto de forma mais fácil, porque daí você confia que você consegue chegar no objetivo final. Você vai eliminando as distrações, as barreiras, né, que você acha que vão ter até chegar ao final. Então, assim, isso é normal que aconteça em projetos que têm várias etapas, né? Nós não queremos começar algo para dar errado. E quando esse desconforto começa a aparecer, tem duas situações, né? Se for um leve desconforto, talvez aquela reflexão lá do começo, né? Que nós falamos que a dificuldade oscila, né? Que as coisas nem sempre ficarão mais difíceis, talvez já te ajude. E caso seja algo que realmente te trava, você pode usar essa outra ideia de puxar esse medo para agora e resolver ele antes de continuar. E outro problema que pode acontecer é você gostar desse vídeo e não deixar o gostei aqui embaixo e não se inscrever no canal. Mas esse eu sei que você já vai resolver.